Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz e graça e misericórdia, né? Seja com todos nós nesse dia. 23, né? De março, aliás, 22 de março, né? De 2023. Às vezes a gente erra aí, né, os irmãos? Os números, né? Quer adiantar um dia, né? Quer adiantar as coisas. Pois é, irmão, dá graças a Deus, né, por tudo que nós temos recebido do Senhor, né, de graça, sem nenhum merecimento da nossa parte, né. Recebemos aí a vida, a redenção, né, temos recebido aí o pão de cada dia, os livramentos, né, o entendimento, a boa consciência, o bom entendimento, o discernimento, né, das coisas, das pessoas, das eras, né, das gerações, né, principalmente da nossa geração, né, irmãos? Temos discernido aí, ó, quais são os objetivos aí dos espíritos malignos, né? Que usam os homens, né? Que se aliam aos homens e que os homens se aliam a eles, para o quê? Para fazerem o mal e chamarem o mal de bem e o bem de mal. Essa é a grande, né? A grande ação, né? Dos espíritos malignos. E vamos dar graças a Deus, vamos pedir a Ele proteção contra esses espíritos, que Ele nos proteja, né, do mau entendimento, da má consciência, nos proteja do mal, dos espíritos malignos, nos proteja também de nós mesmos, né, nossas concupiscências, vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras, né, a violência desse mundo, né, irmãos? A violência, o mundo é violento. É só nós olharmos ao nosso redor que a gente vê a violência do mundo, né? E, para não nos esquecermos, a violência desse mundo, ela também é praticada pelas religiões, principalmente pelas religiões, né? Porque se elas dizem que acreditam em algo, né, que seja superior a nós e que seja um Deus todo-poderoso, elas deviam ser a primeira a condenar a violência. Mas não, elas não condenam, pelo contrário, né? Elas fazem acirrar a violência. E né? Quem está combatendo a violência é a igreja, pelo evangelho, né? Não é isso? E não só a violência, como todo o mal, né, que tem sobre a terra. A igreja combate pelo exemplo e pela palavra. E amém, né, irmãos? Vamos aí, então, continuar aí com a nossa pequena meditação diária. Estamos aqui no Apocalipse, no capítulo 2, na primeira carta, né, de aos Efésios, né? Primeira carta que o Senhor Jesus mandou João escrever. Já lemos aqui o versículo 2 e 3 e paramos aqui no 4, né? Que diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que nós podemos entender que a primeira caridade é exatamente abrir a boca, né? Falar, né? Falar da salvação, falar do Evangelho. Aí ele diz no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, né? E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, irmãos, são condições aqui, né, que o Senhor Jesus está dando para o ministério, né, das igrejas futuras, passadas, presentes, né? Não é isso? Primeiras obras. Então, o que estava acontecendo?
não estavam falando a palavra e estavam se esquecendo das primeiras obras, que é o quê? O batismo, né? A fé, a esperança, né? Não é isso? A primeira obra na igreja é a pregação e o batismo, né? O arrependimento, né? Não é isso? Aquilo que nós já vimos aí em outros locais e vamos ver mais tarde. Aí ele diz assim para o ministério de Efésios, que significa para todos os ministérios de todas as igrejas, não foi só para Efésio. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então ele já fala aqui nesses nicolaítas, que são pessoas que seguiam o tal de Nicolau, e esse Nicolau estava introduzindo ensinamentos, né, que eram contrários à sã doutrina. Né? Podemos dizer que ele talvez fosse contra a pregação, talvez dissesse que as primeiras obras não tinham valor nenhum, né? Que não era aquilo que os apóstolos estavam pregando, coisa desse tipo. E também, né, tentando implantar a hierarquia na igreja, né? Porque nós sabemos, nós vemos, e nos escritos aí nós vemos que apareceram pessoas que se achavam, digamos assim, com poder, né? É isso? Ah, agora eu tenho poder, eu posso usar e abusar desse poder para com os irmãos. Contrariando aquilo que está na palavra, né? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, como disse o Senhor Jesus. Né? Então, nós estamos vendo aqui profecias, né? Não só profecias, como também relatos, né, de coisas que estavam acontecendo na igreja, que tinham acontecido e que iriam acontecer. Aí na carta aqui a Esmirna, o que ele diz aqui? No versículo 9, ó, capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és ricos, e a blasfema do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo aqui que os judeus estavam perseguindo a igreja, né? E se diziam judeus, mas não eram judeus, e sim sinagoga de Satanás, porque estavam combatendo, né, o Senhor Jesus, né? Combatendo a igreja, a congregação do Senhor Jesus. E aí ele vai dizer, né, que não tem as coisas que há de padecer, você vai padecer muito, né? O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Né? Então ele está dando aqui, digamos, os modelos de igreja, né? Também, né? Tem igreja que vai, né? Teve igreja que ia dar importância a determinadas coisas, ia dar importância a heresias e ensinos contrários à sã doutrina. Tem igreja como essa de Esmirna que não ia dar importância a isso. Pelo contrário, né? Ela ia, o quê? Combater, né? Combater a sinagoga de Satanás que estava contra ela, né? Na terceira carta, a carta da igreja de Pérgamo, ele vai dizer o quê? No versículo 14 ele vai dizer o seguinte, ó. Umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ó, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aí, irmãos, né? Então pode aparecer no nosso meio, como apareceu nas igrejas, como apareceram, né? Doutrina de Balaão, né? Balaão era aquele cara que fazia, né, os sacrifícios, né, fazia as coisas, digamos, do Altíssimo, se é que era mesmo do Altíssimo, para receber dinheiro em troca, ou seja, ele cobrava, né? Cobrava
né, aquilo que possivelmente teria recebido de graça. Ou seja, contrariava aqueles que defendem isso, contrariam a palavra, né? De graça recebeste, de graça dai. Vamos parar por aqui. Paz seja com todos nós e amém.